Numa missa comum de domingo, no interior do Brasil que quase ninguém conhece pelo nome, um padre parou no meio da homilia, ficou em silêncio por quase um minuto inteiro, e então disse algo sobre Nossa Senhora que fez 300 pessoas pararem de respirar ao mesmo tempo. Não era doutrina. Não era teologia. Era uma revelação pessoal que ele havia guardado por 40 anos de sacerdócio e que naquele domingo de setembro ele sentiu que não podia mais segurar. O que ele disse dividiu a paróquia. Fez pessoas chorarem que não choravam em missa há décadas. E mudou para sempre a vida de uma mulher de 71 anos que havia entrado naquela igreja naquela manhã pensando que ia a mais um domingo igual a todos os outros. Escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo agora. Pode ser de Teresina, de Joinville, do interior de Minas, de qualquer canto desse Brasil imenso. Escreve o nome da sua cidade ali embaixo, porque essa história foi feita para chegar onde você está. E eu quero saber de onde cada pessoa veio até aqui hoje. Para entender o que aconteceu naquela missa, você precisa entender dois personagens. O primeiro é o padre. O segundo é a mulher de 71 anos. O padre se chama Epifânio de Souza Leite. Tem 74 anos. Nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, filho caçula de família de 7 irmãos, numa casa de fazenda onde não havia eletricidade até ele ter 12 anos. O pai era tropeiro. A mãe, Dona Santinha, era mulher de fé profunda que acordava antes do sol para rezar e que havia ensinado aos 7 filhos que o dia só começa direito depois da oração da manhã. O padre Epifânio entrou no seminário aos 16 anos, não porque alguém havia empurrado, mas porque havia uma coisa dentro dele que havia estado lá desde que ele lembrava. Uma certeza quieta, daquelas que não fazem barulho mas que não saem. Aos 24 anos foi ordenado. 50 anos de sacerdócio espalhados por cidades pequenas do interior do Brasil. Sempre interior. Nunca pediu transferência para a cidade grande. Dizia que Deus o havia feito para trilha de terra, não para asfalto. Havia chegado à paróquia de Nossa Senhora da Paz, em Patos de Minas, há 12 anos. Era uma paróquia de bairro de classe média-baixa, com uns 500 fiéis ativos, uma comunidade que o conhecia pelo nome e ele conhecia de volta, do tipo de paróquia onde o padre vai ao velório, visita o doente em casa, conhece o nome do neto que nasceu mês passado. O padre Epifânio era conhecido por homilias longas. Não longas no sentido de cansativas. Longas no sentido de que ele tinha muito a dizer e dizia do jeito que as pessoas de 70 anos dizem as coisas, com desvio, com história, com aquela forma de chegar no ponto passando por outros pontos que fazem o ponto principal ser maior quando chega. Pessoas mais velhas da paróquia diziam que era o único padre que elas conseguiam ouvir o tempo inteiro sem perder o fio. Durante 50 anos de sacerdócio, o padre Epifânio havia guardado uma história. Uma história que era pessoal, que envolvia algo que havia acontecido com ele ainda jovem, antes mesmo de ser ordenado, e que havia moldado toda a sua vida de padre sem que ele tivesse contado para quase ninguém. Havia contado para um único colega sacerdote, que havia morrido anos atrás. E havia contado numa confissão de retiro espiritual, que ficou no sigilo que fica. Por 40 anos havia guardado porque achava que a história era sua. Que era pessoal demais, que as pessoas poderiam não acreditar, que poderiam achar que era desvario de homem velho, que poderiam diminuir pelo excesso de sentimento. Era homem do interior mineiro, criado numa escola onde sentimento guardado era virtude. Mas naquele domingo de setembro de 2023, alguma coisa mudou. A segunda personagem se chama Deolinda Rodrigues Ferreira. 71 anos. Nasceu em Patos de Minas e nunca saiu. Filha de comerciante. Casou aos 19 anos com o Antônio, mecânico, com quem havia ficado 46 anos até ele falecer de diabetes complicada há 3 anos. Tinham 3 filhos adultos, 5 netos, uma casa no mesmo bairro onde havia crescido. Deolinda era mulher de fé, mas de uma fé que havia entrado numa crise nos últimos 3 anos que ela não comentava com quase ninguém. Não porque tinha vergonha. Porque não sabia como explicar. A crise tinha começado com a morte do Antônio. Não era dor do luto em si, que era esperada e que ela havia passado do jeito que se passa, com tempo e com graça. Era outra coisa. Era uma pergunta que havia ficado depois do luto, uma pergunta que ela havia rezado em voz alta para Deus e para Nossa Senhora durante meses sem receber o que sentia ser resposta. A pergunta era simples e ao mesmo tempo impossível. Por quê? Não porque o Antônio havia morrido, porque todo mundo morre e ela sabia disso. A pergunta era mais funda. Porque 3 anos de saúde debilitada. Porque o sofrimento que havia precedido a morte, aquele sofrimento que o Antônio tinha suportado com uma paciência que Deolinda admirava e que ao mesmo tempo a partia. Porque um homem bom havia sofrido assim. Ela havia rezado essa pergunta. Havia ido à missa toda domingo rezando essa pergunta por baixo de tudo. Havia acendido vela,
havia feito novena, havia chorado diante da imagem de Nossa Senhora que estava na sala da sua casa desde antes dos filhos nascerem. E havia chegado a esse ponto silencioso e difícil que alguns crentes chegam depois de muito tempo pedindo sem receber o que sente ser resposta. Não exatamente a perda da fé, mas uma fé ressecada, daquelas que ainda está lá mas que perdeu a umidade, que ainda acende mas que não aquece mais do mesmo jeito. Ela continuava indo à missa porque ir era parte do que ela era, parte da rotina que havia construído em décadas, e porque havia aprendido com os anos que às vezes você continua fazendo o mesmo quando não sente, esperando que o sentimento volte. Naquele domingo de setembro, ela foi à missa de 9 horas como sempre fazia. Sentou no mesmo banco do lado direito da nave, quinto banco da frente, que era o dela havia mais de 30 anos. A neta de 8 anos estava com ela, a Isabela, filha do filho mais velho, que passava os domingos de manhã com a avó enquanto os pais dormiam mais tarde. A missa começou normal. Leituras, salmo responsorial, aleluia. O padre Epifânio entrou com aquela passada vagarosa de homem de 74 anos que não tem pressa mas que vai firme. A homilia daquele domingo era sobre o Evangelho de João, o capítulo onde Jesus está na cruz e diz à mãe, apontando para o discípulo João: Mulher, eis aí teu filho. E ao discípulo: Eis aí tua mãe. O padre Epifânio começou a homilia do jeito usual. Explicou o contexto. Explicou que aquele momento era um dos mais teologicamente ricos do Evangelho de João. Explicou que os primeiros cristãos haviam entendido aquele gesto como o momento em que Jesus nos dava Maria como mãe de todos. E então parou. O silêncio foi repentino o suficiente para fazer algumas pessoas levantarem os olhos do livreto de missa e olharem para o altar. O padre Epifânio ficou parado. Não era o silêncio de quem perdeu o fio do raciocínio. Era o silêncio de quem está tomando uma decisão. Aquele silêncio específico de quem está no meio de uma escolha. 30 segundos. 40. 50. Numa missa, 1 minuto de silêncio não programado é uma eternidade. Deolinda olhou pro padre. A Isabela ao lado também olhou. Ao redor, as pessoas iam percebendo. Os murmúrios foram cessando. As pessoas que estavam olhando pro celular guardaram. As que estavam com a cabeça baixa levantaram. Quando o padre falou de novo, a voz era diferente. Não tinha perdido o fio da homilia. Tinha tomado uma decisão. Irmãos, eu vou contar uma história que guardei por 40 anos. Não sei se devia contar. Não sei se é o momento certo. Mas esta manhã, nesta leitura específica, sinto que é. 300 pessoas em silêncio absoluto. O padre Epifânio desceu do ambão. Não ficou no microfone fixo. Caminhou até a frente dos bancos, com aquele jeito que tinha quando queria falar de pessoa para pessoa e não de padre para congregação. Quando eu tinha 22 anos, estava no 2º ano do seminário em Belo Horizonte. Era um seminário grande, sério, com formação intelectual forte. Nós estudávamos filosofia, teologia, história da igreja. Eu era um jovem que achava que entender Deus dependia de estudar muito sobre Deus. Sabia citar Agostinho, Tomás de Aquino, os concílios. Achava que isso era fé. Ele pausou. Olhou para a congregação. Numa noite de outubro, eu estava na minha cela estudando. Era perto da meia-noite. A maioria dos outros seminaristas já dormia. Eu estava com um problema de consciência que carregava há semanas e que havia decidido que ia resolver com a razão, porque era o jeito que eu havia aprendido a resolver tudo. Parou de novo. Respirou fundo. O problema era uma dúvida séria sobre se eu havia escolhido o caminho certo. Não era crise vocacional no sentido dramático. Era uma dúvida honesta de rapaz de 22 anos que estava perguntando se havia escolhido o sacerdócio por amor a Deus ou por medo de desapontar a mãe que havia sonhado com isso. Vocês entendem a diferença? Não é a mesma coisa. E eu precisava saber. A congregação estava completamente quieta. A Isabela olhava para o padre com aquela atenção de criança de 8 anos que percebe que o adulto está falando de algo importante mesmo sem entender tudo. Eu fiquei até tarde naquela noite e por volta de 00:30 parei de estudar. Havia decidido que ia rezar. Não aquela reza de estudante de seminário com as orações formais na hora certa. Uma reza honesta, do tipo que sai quando você parou de se preocupar com a forma. Ajoelhei no chão da minha cela pequena, na frente da imagem de Nossa Senhora que estava na parede, e disse exatamente o que estava sentindo. Disse que não sabia se havia escolhido por amor ou por medo. Disse que precisava saber para poder escolher de novo com consciência. E pedi que ela me ajudasse a entender. O padre Epifânio ficou em silêncio por alguns segundos. Quando continuou, a voz havia mudado de tom. Havia algo mais baixo nela, mais quieto. O que aconteceu depois eu guardei por 40 anos. E vou contar agora porque acho que alguém esta igreja hoje precisa ouvir. Deolinda, no quinto banco do lado direito, estava com as mãos juntas no colo.
A Isabela havia pegado a mão dela sem perceber, do jeito que criança pega a mão do adulto quando sente que o momento pede. Não ouvi uma voz audível. Não vi nenhuma figura. Não foi nada que eu possa descrever como aparição no sentido visual. Foi outra coisa. Foi uma presença que entrou naquela cela pequena do seminário de um jeito que nenhuma palavra humana chega perto de descrever com precisão. Uma presença maternal. Uma presença que não perguntou se eu merecia estar ali. Que não checou se minhas intenções eram puras. Que simplesmente chegou e ficou, como mãe fica ao lado do filho quando o filho está com medo. O padre Epifânio parou. Engoliu. E no meio dessa presença, sem que eu soubesse de onde vinha, sem que eu soubesse explicar como chegou, recebi uma certeza. Não uma resposta teológica. Uma certeza simples, direta, do tipo que não precisa de argumento. A certeza era essa: você pode ficar. Não porque você é perfeito. Não porque sua vocação é impecável. Mas porque você é amado, e amor não depende de perfeição. Silêncio na igreja. Fiquei ajoelhado por muito tempo depois disso. Não sei quanto tempo. Quando me levantei, a dúvida que havia carregado por semanas havia ido. Não havia sido respondida racionalmente. Havia sido ultrapassada por algo maior do que ela. E eu me tornei padre não porque resolvi a dúvida, mas porque aprendi que há coisas maiores do que nossas dúvidas quando deixamos de tentar resolvê-las sozinhos. O padre Epifânio olhou para o altar. Depois olhou para a congregação. Guardei isso por 40 anos porque achei que era meu. Que era pessoal demais. Que ninguém precisava saber. Mas esta manhã, lendo esse evangelho onde Jesus nos dá sua mãe, entendi algo que havia entendido intelectualmente por décadas, mas que só entendi de verdade agora. Que ela não é só minha. Ela é de todos. E o que ela me deu naquela cela do seminário, essa certeza de que você pode ficar exatamente como você é a mesma coisa que ela dá a qualquer um que se ajoelha com uma pergunta honesta. Não a pergunta bonita. A pergunta verdadeira. Ficou quieto por um momento. Então olhou diretamente para a congregação como um todo, sem focar em ninguém específico, mas Deolinda sentiu aquele olhar de um jeito que ficou com ela. Se você veio aqui hoje carregando uma pergunta que não tem resposta. Se você está há tempo pedindo e não recebendo o que sente como resposta. Se a fé está ressecada, se a vela ainda acende mas não aquece mais do mesmo jeito, eu quero te dizer o que aprendi ajoelhado naquela cela há 50 anos. Às vezes a resposta não vem como você pediu. Às vezes ela vem como presença. Como aquela certeza quieta de que você pode continuar. Não porque o sofrimento foi explicado. Não porque a pergunta foi respondida. Mas porque você não está sozinho dentro dela. Inscreve-se agora no canal Milagres Cristãos. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa um like para que mais pessoas que precisam ouvir isso possam encontrar esse testemunho hoje. Faz isso agora. E a gente continua. A missa continuou depois da homilia. O ofertório, a consagração, a comunhão. Mas havia algo diferente no ambiente que qualquer pessoa que estava lá naquele domingo percebeu, mesmo que não soubesse nomear. Um silêncio diferente dos outros silêncios de missa. Mais profundo, mais presente. Deolinda foi à comunhão. Ficou de joelho no banco depois, com a cabeça baixa, do jeito que havia feito toda semana por décadas. Mas desta vez havia algo diferente no que estava acontecendo por dentro. Não era emoção espetacular, não era experiência mística que ela pudesse descrever. Era mais simples e ao mesmo tempo mais sólido. Era como se uma janela tivesse sido aberta num cômodo que havia estado fechado por 3 anos. A Isabela ficou quieta ao lado dela, com aquela sensibilidade de criança que percebe o estado dos adultos sem precisar entender as razões. Depois da missa, Deolinda ficou sentada no banco enquanto as pessoas saíam. Não de propósito, não de decisão consciente. Simplesmente não se levantou quando todos se levantaram. A Isabela ficou com ela. Ficaram ali enquanto a nave foi esvaziando. O padre Epifânio estava na entrada da igreja cumprimentando as pessoas que saíam, como fazia todo domingo. Quando a nave estava quase vazia, ele olhou para dentro e viu Deolinda ainda no banco. Foi até ela. Sentou no banco ao lado. Não perguntou nada. Ficou quieto. Deolinda ficou olhando para o altar por um tempo. Depois disse sem olhar para o padre: Padre, eu carrego uma pergunta há 3 anos. Sobre o sofrimento do meu marido antes de morrer. Porque um homem bom sofreu assim. O padre ficou quieto. Ela continuou: Não estou pedindo resposta teológica. Já recebi muita resposta teológica. Já me disseram que Deus não causa o sofrimento, que o sofrimento tem valor redentor, que o Antônio está com Deus agora. Eu sei de tudo isso. Mas a pergunta continua. O padre Epifânio ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Eu sei. Deolinda virou o rosto e o olhou. Ele continuou:
Eu também carrego perguntas que a teologia não responde completamente. 50 anos de padre e ainda carrego. E aprendi que algumas perguntas não foram feitas para serem respondidas. Foram feitas para nos manter em movimento na direção de quem pode nos receber dentro delas. Deolinda ficou pensando nisso. A Isabela ao lado havia pegado a mão da avó de novo. O padre olhou para a menina. Depois olhou para Deolinda. Como ela se chama? Isabela. Deolinda respondeu. O padre Epifânio olhou para Isabela com aquele olhar de padre velho que viu muita coisa e que vê além do que a criança entende que está sendo visto. Isabela, sua avó é uma mulher muito forte. Você sabe disso? A Isabela balançou a cabeça sim com aquela seriedade de criança que foi perguntada uma coisa importante. O padre se levantou. Antes de ir, disse para Deolinda. O que eu disse na homilia hoje, essa certeza que recebi na cela do seminário, de que você pode ficar exatamente como você está. Eu acredito que é o mesmo que Nossa Senhora diz para quem se ajoelha com uma pergunta honesta. Não a pergunta bonita. A verdadeira. Você a perguntou por 3 anos. Pode ser que a resposta não venha como você pediu. Mas pode ser que já esteja chegando. Saiu. Deolinda ficou no banco por mais alguns minutos. Depois se levantou, pegou a mão da Isabela e foi embora. No caminho de volta para casa, a Isabela perguntou: Vovó, o que o padre falou que te deixou assim? Deolinda ficou em silêncio por um momento, pensando em como explicar para a criança de 8 anos. Depois disse: Ele disse que a gente pode ficar com a pergunta sem precisar ter a resposta. Que às vezes a presença é maior do que a resposta. A Isabela pensou nisso andando. Depois disse com aquela lógica direta de criança: Tipo quando você fica do meu lado quando eu tenho medo? Você não explica o medo, mas fica. Deolinda parou no meio da calçada. Olhou para a neta. E sentiu aquela janela que havia sido aberta na missa se abrir um pouco mais. É exatamente isso, ela disse. Naquela tarde, Deolinda ficou em casa com a Isabela. Fizeram bolo, assistiram televisão, conversaram sobre a escola. Coisas normais. Mas havia algo diferente dentro de Deolinda que ela não sabia nomear direito, mas que estava lá, presente, como quando uma dor que você havia tão acostumado a carregar vai diminuindo e você só percebe quando está menor. Antes de dormir, ela foi até a imagem de Nossa Senhora na sala. A imagem que estava ali desde antes dos filhos nascerem. Ficou parada na frente dela por um tempo. Não disse a pergunta que havia dito por 3 anos. Disse outra coisa. Disse obrigado por ficar do lado quando eu estava dentro da pergunta. Mesmo quando eu não estava sentindo que estava do meu lado. Não houve resposta audível. Não havia como ter. Mas havia aquela paz que o padre havia descrito, aquela certeza quieta de que você pode continuar. Deolinda reconheceu porque havia estado nela antes, décadas atrás, e havia esquecido como era. Era real. E estava de volta. Nos meses seguintes, a homilia do padre Epifânio foi comentada dentro da paróquia. Não da forma espetacular, não viralizou na internet, não chegou nos jornais. Mas as 300 pessoas que haviam estado lá naquele domingo carregaram aquilo de formas diferentes. Houve uma mulher de 65 anos que havia perdido a filha 2 anos antes e que após a missa procurou o padre para uma conversa que durou 2 horas. Houve um homem de 58 anos que havia saído da igreja há 15 anos e que havia ido àquela missa acompanhando a mãe doente, e que na semana seguinte voltou sozinho pela primeira vez. Houve um casal de recém-casados que estava numa crise silenciosa e que depois da missa conversou de um jeito que não conseguia há meses. A paróquia é pequena. Mas é onde essas histórias acontecem. O padre Epifânio havia dito durante a homilia que havia guardado por 40 anos e que havia decidido contar porque sentia que alguém precisava ouvir. Deolinda não havia sido a única que precisava. Mas ela havia sido uma das que a mensagem havia alcançado de um jeito específico, direto, que chegou no lugar exato onde havia uma abertura esperando. 3 semanas depois daquela missa, Deolinda estava visitando o filho mais velho, o Marcelo, e conversando com a nora sobre alguma coisa da cozinha quando a Isabela chegou correndo. Vovó, conta pra mamãe o que o padre falou. Sobre ficar do lado. Deolinda olhou pra neta. A nora olhou curiosa. E Deolinda contou. Não toda a história da homilia. A parte que a Isabela havia resumido com aquela precisão de 8 anos. Que às vezes a presença é maior do que a resposta. Que ficar do lado é diferente de explicar. A nora ficou em silêncio por um tempo. Depois disse. Eu precisava ouvir isso. Deolinda olhou pra ela. Cada um carrega sua pergunta. E às vezes a mesma frase chega em lugares diferentes com significados diferentes mas igualmente necessários. Ela voltou para casa naquela noite dirigida pelo Marcelo que passou pelo caminho que passava pela paróquia. E quando viram as luzes da igreja acesas pro evento de quarta-feira, Deolinda olhou pela janela do carro por um segundo. Então disse para si mesma, baixinho,
uma coisa que havia aprendido numa manhã de domingo em setembro. Você pode continuar. Não porque a pergunta foi respondida. Porque não está sozinha dentro dela. Hoje Deolinda vai à missa todo domingo. Não com a fé ressecada dos últimos 3 anos. Com a fé que aprende que continuar é também uma forma de resposta. Que a presença que fica do lado quando a pergunta não tem resposta é real, e que reconhecê-la não exige que a pergunta suma. A pergunta sobre o Antônio ainda está lá. Ela não pretende fingir que não está. Mas há algo junto com ela agora que antes não havia. Uma companhia quieta, aquela companhia que o padre Epifânio havia descrito naquela cela do seminário 50 anos atrás. E isso, ela foi aprendendo ao longo dos meses que se seguiram à homilia daquele domingo de setembro, é suficiente para continuar. Mais do que suficiente. O padre Epifânio ainda está na paróquia Nossa Senhora da Paz em Patos de Minas. Ainda faz homilias longas. Ainda vai aos velórios, visita os doentes, conhece o nome do neto que nasceu mês passado. Mas as pessoas que estavam lá naquele domingo de setembro dizem que houve algo diferente naquela missa. Que o padre falou de um lugar que normalmente fica fechado. E que aquilo que saiu daquele lugar chegou em lugares que estavam esperando ser alcançados sem que as pessoas soubessem que estavam esperando. Às vezes a revelação mais poderosa não é a que impressiona pela grandiosidade. É a que chega simples, numa manhã de domingo, numa igreja de bairro, pela boca de um padre velho que guardou uma história por 40 anos e que num determinado momento entendeu que o que havia recebido naquela cela escura de seminário não havia sido dado só para ele. Havia sido dado para ser passado adiante. E chegou. Na mulher de 71 anos do 5º banco do lado direito. Na mulher de 65 que havia perdido a filha. No homem de 58 que havia saído há 15 anos. No casal que não conseguia conversar. Em 300 pessoas que entraram naquela manhã esperando um domingo comum e saíram com algo que não sabem nomear completamente mas que sentem que está lá, presente, como aquela certeza quieta de que você pode continuar. Nossa Senhora não está em todo lugar do mesmo jeito. Mas está. E às vezes ela escolhe uma tarde de outubro numa cela de seminário para dar a um jovem assustado a certeza que ele carregará por 50 anos. Para que um dia ele possa entrar numa igreja de bairro num domingo de setembro, parar no meio da homilia, e dizer o que guardou por tanto tempo. Para que chegue no banco certo, a pessoa certa, no momento exato. Essa é a precisão do amor. Se você chegou até aqui, até o final dessa história, faz uma coisa por mim agora. Escreve nos comentários as palavras "Você pode continuar". As palavras que o padre Epifânio recebeu numa cela de seminário há 50 anos e que aquela manhã de domingo passou adiante. Quero ver quantos corações essa história alcançou. E toda vez que eu ler você pode continuar nos comentários, vou saber que mais uma pessoa encontrou nessa história o que precisava encontrar, seja lá o que for. Inscreve-se agora no canal Milagres Cristãos. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e deixa um like para que mais pessoas possam encontrar esse testemunho hoje. Compartilha com aquela pessoa que está carregando uma pergunta que não tem resposta. Com quem perdeu alguém e ainda está dentro do porquê. Com quem tem a fé ressecada mas que ainda vai à missa todo domingo porque não sabe fazer diferente e talvez seja exatamente por isso que vai receber o que precisa. E não esquece. Escreve aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Quero saber de onde cada pessoa veio até aqui hoje. Que Nossa Senhora continue abençoando e protegendo você e a sua família. Amém.